a mensagem deste Hangout. Vamos desligar os nossos microfones agora, né, para não dar retorno, senão a gravação ficou horrível depois que você vai ouvir a gravação. E vamos, que Deus te use poderosamente, pastor, em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem? Eu quero saudar a todos da igreja que faz parte aqui do trabalho dos Sinceros, deste Hangout, desta noite de terça-feira, dia 19/3/2013, todos os ouvintes a curtas e longas distâncias que nos assistem agora ao vivo e que nos assistirão posteriormente com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar dizendo, no mesmo espírito que está este trabalho, que esteve no dia de ontem, pelo Kairos de Deus, onde o Espírito está se movendo sobre refutação de seitas, heresias, hereges e demais. Ontem o irmão Xande nos trouxe uma palavra muito boa sobre inverdades que estão sendo ventiladas pela internet. E este tema que nós propusemos para esta noite é um tema que também tem sido negado, e nós queremos apresentar aqui a refutação dentro da palavra de Deus. Nós até participamos de um debate aí com um professor conhecido aí na internet de hebraica, onde ele negava tanto a existência de Jesus como Messias, quanto a realidade do inferno. Muitos também creem que apenas a alma vai para o inferno, outros creem até mesmo que o inferno não é eterno. Então são colocações que estão sendo aí propostas que nós de maneira alguma concordamos. Nós temos levado esse livreto de 35 páginas para todo o Brasil já há algum tempo, né? Passeata gay, centros de procissão, de mobilização, de idolatria. Estivemos no início desse ano em Trindade para mais de 1 milhão, aliás, no fim do ano passado, para mais de 1 milhão de idólatras lá naquele local, mais do que em Aparecida do Norte, 5 vezes mais que em Aparecida do Norte, onde não passa de 200 mil, e nós ficamos 3 dias lá e não conseguimos dormir. Mais de 1.000 estátuas por toda a cidade, e nós não temos medo. Nosso compromisso é com a palavra e com o evangelho. Não é com denominação, não é com o círculo religioso e nem com homens, é com o evangelho. Então eu quero apresentar 2 versículos para início sobre o castigo eterno. O inferno é eterno? Claro que sim. Mateus 25, 41 e depois no 46, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o 46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus chegou a pregar mais sobre o inferno do que sobre o céu no evangelho de Mateus. Então o inferno é uma realidade tangível. Então nós vamos basear aqui o estudo de hoje nesse trabalho aqui, nesse livreto que nós temos divulgado. O inferno não é brincadeira, e onde nós não cobramos nada por este material. Se alguém desejar, pode nos mandar a sua solicitação via e-mail, última hora, tv1@ig.com.br. Depois no final do programa a gente confirma isso. Quero deixar também mais uma citação de Jesus Cristo rebatendo os fariseus, Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que
pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Lucas 12, versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar ao inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Eu estou lendo aqui pela Almeida Corrigida e Fiel, revisada e fiel. Então, irmãos, as passagens sobre o inferno são muito claras, né? Falam por si próprias. Uma das regras de interpretação da Bíblia é que ela interpreta a si mesma. Eu gostaria de pedir uma gentileza, já pedi a ele, o irmão Carlos, para passar um vídeo para nós que nós preparamos, e nós demos o título a este vídeo, o Big Brother real, da vida real, a realidade do inferno. Então, se possível, a minha conexão ela não está muito veloz hoje, ele vai estar passando aí para todos nós estarmos acompanhando. É um pequeno vídeo, mas que mostra o reality Hades, né? A verdade sobre o inferno. Esse é o verdadeiro reality show, né? Que está esperando aqueles que desobedecem à palavra de Deus. E parafraseando aqui o título, né, deste trabalho do Dr. Pedrosa, que não são sinceros diante de Deus, de palavras, obras, de coração, enfim. Então, se o irmão Carlos Adolfo aí, a hora que estiver pronto, pode passar para nós aí. Só um minuto, por favor, que deu um probleminha aqui. Pronto, agora vai. O que iremos ouvir é assustador. É muito forte, terrível, apavorante e tenebroso. Estranhas reações poderão refletir no corpo, na mente, na alma e no espírito. A existência do inferno e a descrição quase que inacreditável do sofrimento, do pavor, da loucura, das dores, dos gritos, da agonia, do desespero e do tormento, que jamais terão fim. Conheceremos o poder das trevas, o viver pranteando e rangendo os dentes eternamente. O lago ardente de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e as chamas nunca se apagam. Eu estou queimando no fogo do inferno! Me deixem! Saiam! Saiam de cima de mim, vermes malditos! Morram, bichos nojentos! Não! Não! Não tem jeito! O fogo não se apaga e os bichos não morrem! Do que adiantou a minha beleza? O meu jeito sexy de atrair os homens? Eu me tornei milionária roubando, enganando, procedendo erradamente. Eu tinha os homens e as mulheres debaixo dos meus pés. Eu jamais quis saber de Deus. E agora? Eu não suporto mais. Por quê? Por que eu não obedeci a Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Eu mereço estar queimando neste lugar.
Eu mereço o castigo do inferno. Eu fui um miserável, um corrupto, um imundo sem vergonha. Um câncer maldito no seio da igreja. Eu roubei, eu menti, estuprei, eu enganei. Eu fui um lobo devorador vestido de ovelha. Eu estava na igreja e ao mesmo tempo no mundo praticando bacanais, onde rolavam bebidas, drogas e orgias sexuais com mulheres, homens. Destruí casamentos e famílias inteiras. Acusei muitos pastores, colocando-os em dificuldades. Eu sou um canalha. Eu mereço o inferno. Eu me odeio. Eu me odeio. Que desgosto! Que raiva! Pensei que tudo que fazia me livraria do inferno. As caridades, os banhos, as descargas, as limpezas, velas, charutos, cachaça, os bodes pretos, as galinhas, farofas. Adiantou alguma coisa? Tudo que eu fiz foi na base da mentira, explorando e enganando muita gente, obrigando as pessoas a trazer flores, um montão de porcarias para as entidades. Mas o que mais me revolta é lembrar das entidades. Entidades coisa nenhuma! Elas baixavam no meu... Amém. Amém. Então queremos agradecer aí ao nosso irmão Carlos, né? Passou aí o vídeo, a conexão está perfeita, viu? Então, irmãos, foi bem claro, né? Jesus Cristo disse em Marcos 9, 44 e 46 que o inferno é um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então nós temos que nos acautelar daqueles que está lá no livro de Timóteo, capítulo 3, que se introduziriam no seio da igreja, que Paulo também vaticinou, dizendo que sairiam do nosso meio, mas não eram nossos, não eram igreja, embora muitos estão no templo de alvenaria, de cimento, de concreto, de tijolo, mas nós temos que estar atentos, irmãos, porque a palavra de Deus diz, tendo aparência de piedade, entretanto negando-lhes o poder. Nós temos que nos basear como regra de fé pela Bíblia Sagrada. Então eu vou estar fazendo menção aqui de alguns trechos que nós separamos aqui do livro O Inferno Não é Brincadeira. Esse livro, ele tem salvado muitas almas, e ele foi pregado, como ele foi trazido à realidade, como ele foi escrito, né? Havia uma pessoa, né, em um serviço, e essa pessoa, ela ouvia todos os dias sobre a realidade do inferno, era pregado para ela o evangelho. E o que aconteceu? Essa pessoa, ela sempre dizia que não cria na existência do inferno. Passou-se algum tempo, essa pessoa veio a falecer, e mais ou menos 2, 3 anos depois que ela morreu, apareceu uma visão para o nosso irmão, que é dono da gráfica, que cede para nós os direitos de impressão desse livro, e ele apareceu dizendo exatamente como na passagem, que eu não creio que é parábola, porque Jesus não diz que é parábola. Isso quem diz é a epígrafe das Bíblias, né? Mas eu particularmente não creio que ela faz parte das 40 parábolas que Jesus contou. Eu acredito que é uma história real, que todos aqui conhecem, que é do Lázaro e do rico. E apareceu para ele em visão esse homem dentro do inferno, dizendo, pelo amor de Deus, para que ele rogasse ao Pai para tirá-lo dali. E ele dizia, tudo que você pregou sobre o inferno é verdade, o inferno não é brincadeira. Então, a partir daí, veio
Deus tocou no coração desse irmão, que é dono dessa gráfica, para ele imprimir, realizar então gratuitamente a impressão desse livreto, e nós cooperamos no texto, né, que foi aqui escrito, e temos levado ele para todo o Brasil. Vamos estar fazendo menção de alguns trechos aqui para os irmãos. Então quero começar dizendo como evitar o inferno, né? O inferno é um lugar real, como nós vimos aqui no vídeo, e muitas pessoas dizem, não, mas o inferno não é eterno, Deus é um Deus de amor, ele não pode, na sua condição de amor ágape, lançar ninguém para o inferno. Deus não faria isso. Eu já ouvi isso aí muitas vezes, até mesmo essa semana alguém aí conhecido na internet disse isso. Amar alguém não significa negar a essa pessoa o direito de justiça, porque a mesma face da misericórdia é a face da justiça. Por isso Jesus, como advogado, ele como filho de Deus, ele se tornou filho do homem, semente da mulher, para que nós, filhos dos homens, nos tornemos filhos de Deus. Então, esta semente que nos foi trazida, Deus só pode olhar para você que está aqui olhando esse hangout esta noite, quando ele olha para o sangue de Jesus Cristo. Então ele é capaz de perdoá-lo, ele é capaz de passar o alvejante do seu sangue, e é como se nunca houvesse pecado diante de Deus através da sua vida. É como se, como não, a Bíblia diz em Isaías 1,18 que o teu pecado pode ser como a escarlate que se torna branco como a alva lã. Se torna branco como a neve. Então, o nosso pecado, ele foi perdoado no madeiro. Ele foi esquecido quando Jesus, com uma das mãos, une o nosso espírito ao espírito do Pai, do Eterno, e onde em uma das 7 frases da cruz ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então é este o amor que nos resgata. Este é o amor do cobre resgatador. Este é o amor que salva, que liberta, que cura, que purifica, que embranquece pecados. E é este amor recebido de Deus e dado ao nosso semelhante que as pessoas no mundo estão buscando e não estão encontrando. Você quer conhecer alguém? Olhe para os seus frutos, não olhe para os seus dons. As pessoas, elas leem o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas o 5º evangelho, que é a tua vida escrita, esse evangelho as pessoas leem. Elas não leem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o 5º evangelho, que é a tua vida escrita, a esse evangelho elas estão lendo e estão pintando um quadro todos os dias. Muitas pessoas dizem, acho que este negócio de inferno não passa de uma grande piada, de uma grande brincadeira. Deus não é tão ruim para nos mandar para o inferno. Outros dizem, morreu, acabou. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 9:27, que após a morte vem imediatamente o juízo. E eu quero aproveitar o gancho e dizer para vocês que o amor de Deus não diminui quando você peca. O amor de Deus não diminui, mas ele também não aumenta quando você acerta diante de Deus, quando você consegue vencer o pecado, o mundo e o diabo, que são os nossos 3 inimigos maiores nesta vida. Porque o amor de Deus, ele é o mesmo. E nós temos um advogado, diz lá na carta de João, e esse advogado, ele desce de juiz como advogado para nos limpar. Por isso, na primeira ressurreição, ele vai buscar os justos, e na segunda ressurreição, ele vai julgar os ímpios. Na primeira ressurreição, ele leva os justos e não leva os ímpios. Na segunda ressurreição, após o milênio, ele leva ele leva os ímpios e não leva os justos, porque ele já levou os justos na primeira ressurreição. Então eu quero dizer para você, independente se a sua visão é pré-tribulacionista, é médio-tribulacionista, é pós-tribulacionista. E o importante, irmãos, é nós estarmos preparados. Porque está se havendo grandes debates, grandes confusões sobre este assunto, mas eu sinto em dizer para os irmãos, estejamos preparados. Porque grande é a tribulação que virá sobre a terra.
Então muitas piadas são contadas a respeito do inferno. Alguns zombam até mesmo do diabo, e é isso que ele mais gosta, que a sua existência seja negada. Pois estão zombando dele, não irão acreditar no inferno e continuarão no pecado, pois Satanás sabe que, quanto menos acreditarem no inferno, mais fácil será irem para lá. O inferno é um lugar onde os perdidos habitarão para sempre, com as criaturas mais vis de todos os séculos, incluindo o Satanás, os anjos caídos, o anticristo e o seu falso profeta. Lá estarão Mussolini, Hitler, Judas Iscariotes, estarão as meretrizes, os beberrões, os ateus, os criminosos, os idólatras, os pedófilos, os covardes, os assassinos, os corruptos, os adúlteros, os efeminados, os estupradores, as pessoas que se suicidam e todos os que vivem no pecado. Aqueles que desprezam o amor do único Salvador Jesus Cristo, expresso na salvação que oferece, experimentarão com horror na veracidade da declaração bíblica, como aqueles que dizem que não acreditam em Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. A finalidade dessa pregação, irmãos, é mostrar o que acontece com as pessoas que não têm Jesus Cristo no coração. Satanás é astuto e aqueles que não têm o Espírito Santo, para lhes orientar, Satanás trabalha na vida dessas pessoas, conduzindo elas ao pecado, sem que elas percebam, pois Satanás sabe que qualquer pecado, por menor que seja, pode levar as pessoas para o inferno, tais como adultério, sequestro, vandalismo, assassinos. E não falo apenas dos pecados praticados, mas dos pecados ocultos, dos pecados morais, dos pecados veniais, dos pecados no coração. Há muitos que nunca pegaram em uma arma, mas que odeiam o seu irmão, são homicidas, diz a Bíblia. Aqueles que nunca praticaram sexo com uma mulher estranha que não a sua mulher, mas desejam e cobiçam em seu coração. Aqueles que nunca colocaram uma esfinge, um pedaço de pau, gesso, barro, pedra diante de si, mas idolatram pessoas, bens materiais. Há pessoas que não estão cometendo na prática, mas no seu coração, e Jesus diz que para esses já houve a condenação. Então, irmãos, há muitos que fazem ligação clandestina de água, de energia elétrica. Isso é roubo. Pessoas que roubam talheres nos restaurantes, roubos em acidentes ferroviários, pessoas que roubam cobre, pessoas que fazem atentados, pessoas que fazem bacanais, pessoas que vivem com chocarrices, com zombarias. Existem aqueles que são usados para gravar e amaldiçoar músicas satânicas aos seus ouvintes. Deus não tem prazer nestas coisas. Aqueles que são falsificadores de dinheiro, aqueles que têm espírito de inveja, espírito de revolta, que têm ódio em seu coração, que têm mágoa e não conseguem liberar perdão. Existem até pessoas que são usadas para atormentar outras através de som alto em frente à sua casa até altas horas da noite. São espíritos. Falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus, destruição de vida sem misericórdia. Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. Comerciantes que adulteram as balanças, mecânicos que adulteram peças, vício de bebidas alcoólicas e cigarro, traficantes de drogas, pessoas que se levantam e amaldiçoam seus pais, pessoas que têm espírito de orgulho, que praticam o narcisismo constante, aqueles que promovem desmanche de carros e motos, que compram e vendam peças roubadas, espírito de maldade, pessoas que prejudicam as outras em seus trabalhos, pessoas que fazem macumbas, magia negra, feitiçaria, pessoas que não têm temor e não têm receio em trair a sua esposa, pessoas que fazem contrabando de combustível, adulteram combustível, gasolina, etanol, até tampa de bueiro. Tem pessoas que roubam de tudo e a todos, são enganados e enganam, corrupção, ladrões de cabos telefônicos, espírito de imoralidade, de sensualismo,
E até mesmo dentro de muitas igrejas estamos vendo isso. São tantas as atividades do diabo para levar as pessoas ao inferno, que se nós fôssemos aqui hoje, esta noite, irmãos, estender os comentários, não haveria espaço nesse hangout. Satanás usa tantos meios eficientes para enfileirar vitórias para seu reino, afastando as pessoas de Deus, fazendo-as deixarem a leitura da Bíblia. Porque Satanás sabe que a palavra de Deus é de Deus, e ela é revelada na Bíblia, no cânon sagrado, no cartucho 66 de Deus. Tem poder para livrar as pessoas de serem seus escravos, João 8:32. Como disse no rodapé de sua Bíblia antes de morrer Napoleão Bonaparte, em uma pequena ilha chamada Santa Helena, que a Bíblia não é um mero livro, mas uma força vital que depõe a todos os seus opositores. Esta é a razão porque todos nós achamos maior dificuldade de sentir gosto pela leitura da Bíblia quando nos sentimos afastados de Deus. Portanto, toda pessoa que não sente prazer de ler a Sagrada Escritura, esta, de certa forma, está dominada pelas forças espirituais do mal. Ela está parcialmente escravizada e oprimida e malignizada. Em Romanos 14:1 diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. É impossível viver e morrer sem influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Se eu ou você fomos uma pessoa perdida, nossa influência só pode ser de injustiça, para fortalecer a causa de Satanás para o inferno, para o pecado, para a iniquidade, para a rebelião e para a rejeição de Cristo, nosso Senhor. É impossível alguém influenciar os outros para o céu se ela mesma está a caminho do inferno. Por isso Jesus Cristo disse que um cego não pode guiar outro cego. É impossível uma pessoa influenciar a outra a se santificar se ela mesma não é santificada. Por isso eu digo esta noite aqui para vocês, irmãos, neste hangout. O apóstolo Paulo disse: aquilo que eu recebi do Senhor vos entreguei. O doutor Pedrosa, ele só está entregando os sinceros para vocês porque ele recebeu de Deus, porque só pode entregar aquele que recebeu. E só pode dar aquele que tem alguma coisa. Por isso Paulo disse: o que eu recebi vos entreguei. Então você recebeu de Deus alguma coisa. Não venha dizer diante de Deus naquele dia que você enterrou o seu único talento porque você achou ele muito, muito fraco, ou porque você nem sequer recebeu nenhum talento. Não, Senhor, eu não tenho. Eu vejo pessoas dizendo: eu não tenho nenhum talento. Deus, ele transforma pequenas coisas em grandes. Foi o cajado de Moisés, foi a botija da viúva, foi a sombra de Pedro, foi o avental de Paulo, foi a buzina de Gideão, a queixada de Sansão que matou 1000. Então alguma coisa Deus, ele entrega nas suas mãos para você realizar. E nós vamos ser julgados também pelo pecado de omissão. Eu fiz parte por um ano da base missionária Jocum, Jovens com Omissão, no ano de 2001, e o lema da Jocum, quem conhece sabe: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, irmãos, é impossível alguém experimentar este amor de Deus e ficar lá dentro do templo, aprendendo quantos quilos de cimento tem na tumba de Jesus, quantos litros de água tem no Mar Vermelho, quantos passos Jesus deu com o jumentinho na terra, quantas nuvens tinha no céu quando Elias fez a chuva parar. Então lá, tem mais de 1000 diplomas aí em certas igrejas, tem mais de 10 diplomas em paredes de pastores presidentes. É anel no dedinho da mão, é no dedinho da esquerda, da direita. Daqui a pouco vai pôr anel de formatura nos dedos do pé. Por quê? Porque são pessoas que estão preocupadas com a glória desse mundo. E eu fico pensando as almas no interior lá do Nordeste. Às vezes você está me ouvindo dizer: irmão, o irmão está pregando sobre o inferno, né? Mas será que o irmão já foi lá levar a palavra para os pecadores? Nós estamos nessa obra há mais de 10 anos. Nós vamos em Aparecida do Norte, já fomos nos 2 estados mais pobres do Brasil, Maranhão e Piauí, onde a renda per capita é a menor do Brasil, né? E lá eu cheguei, você encontra pessoas que caminham quilômetros e quilômetros. Tem pessoas que têm que caminhar, as mulheres lá que vivem de vender cuco babaçu, elas caminham quilômetros e quilômetros. E eu pergunto: será que essas igrejas que dizem nós somos a geração escolhida,
profetiza, você vai receber a colheita de Deus, é tempo de avivamento. Agora, cadê essas pessoas que estão cheias do Espírito Santo para receber o mover do Espírito Santo, para sair de Jerusalém? E não estou dizendo a ir aos confins da terra, mas é ir aqui mesmo no Brasil. É ir pessoas que não evangelizam nem o seu vizinho, quanto mais lá no interior do Nordeste. Cadê esse avivamento? Cadê essa geração? Cadê essa geração escolhida? Cadê a geração eleita? São hinos e mais hinos, pregações e mais pregações, louvores e mais louvores, é ecumenismo na Rede Globo, é todo mundo dizendo que tem avivamento, mas eu não consigo ver ninguém pagando o preço da chamada, largando tudo o que possui para ir lá, levar o evangelho para uma alma. Ah, mas eu não fui chamado para largar tudo. Mas você nunca foi nem um dia do ano. Porque eu quero lhe provar aqui que se uma pessoa for ganha por mês, em 7 anos o Brasil é ganho para o Senhor Jesus. Por mês não, por ano. Por ano, é uma alma por ano. Em 7 anos o Brasil é de Jesus. Uma alma por ano no mundo. Em 11 anos o mundo é do Senhor Jesus. E isso daí que eu estou falando é estatística. É estatística. Então, eu estou desafiando aqui essa noite essa geração. E eu estou acusando esta geração de Laodiceia de estar crucificando novamente Jesus Cristo em seus templos, quando recebem de Deus e não entregam aos pecadores. Porque não existe igreja para dentro, a palavra eclésia é para tirados para fora. Se eu estiver falando alguma heresia, eu quero que alguém aqui me corrija, porque eu também quero aprender. Aonde está o amor de Deus? O único dogma que vai permanecer no fim é o amor. Tudo vai cessar. Esses dias eu peguei o meu carro 3 horas da manhã e fui levar pão com mortadela aqui no centro da minha cidade. Quantos crentes eu encontrei lá? Não encontrei nenhum. Não encontrei nenhum, mas a cada semana aqui em São Paulo são abertos mais de 10.000 templos. E todos dizem que tem avivamento. E templismo não é avivamento. Jesus não me chamou para mim ficar dentro de 4 paredes recebendo. E até quando nós vamos ficar recebendo? Se Paulo estivesse aqui hoje, ele não aceitaria ser chamado de evangélico, porque o evangélico hoje não prega o evangelho. Não adianta eu pregar prosperidade e não levar o evangelho de Cristo ao meu semelhante. Então vamos continuar aqui. Mas lembre-se, irmão, de uma coisa. Crer em Deus, crer em Jesus e também estar todos os dias na igreja, mas não dar crédito na Bíblia e não aceitá-lo de todo o coração, deixando o seu pecado vivo ainda em seu coração, de nada se aproveita. Pois a Bíblia diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia também diz em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá Deus. Como pode uma pessoa que está presa no vício, seja ele da bebida, do cigarro, seja na idolatria, na avareza, no amor ao dinheiro, que talvez seja o principal problema desta sociedade atual, como pode esta pessoa dizer que é templo do Espírito Santo? Em 1 Coríntios 5, versículo 9 ao 11, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal nem ainda comais. Mesmo que você seja dessas pessoas, com todos esses pecados, Deus ainda te dá uma oportunidade. Em 1 Coríntios 6 e 11 diz, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. O problema dos escândalos é que existem crentes que são carnais e espirituais, crentes que são guiados pelo Espírito e crentes que não são, pois a própria Bíblia diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O crente carnal e o crente que não é guiado pelo Espírito Santo não está preocupado com a obra redentora de Cristo.
Então, para ele não importa se está escandalizando ou não. Para ele o que importa é estar bem com a vida. Não se importa com a eternidade, tanto a sua como a dos outros. A diferença, irmãos, da eternidade do homem e a de Deus é que a de Deus não tem início nem fim. Por isso ele é alfa, ele é ômega. Ele é primeiro e fim, ele é antes do começo, ele é depois do fim. E nós temos início, mas não temos fim. Então, todo cristão, como eu sempre digo, é um ganhador de almas. Se você ainda não se tornou um ganhador de almas, então você ainda não se tornou um cristão. Porque a palavra cristão foi utilizada pela primeira vez lá em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, e a palavra cristão significa literalmente parecidos com Cristo. E a primeira palavra de Jesus foi: vinde vos farei pescadores de homens, e as últimas foram: ide pregai o evangelho a toda criatura. Martin Luther King certa feita declarou, o pastor Martin americano: se não tens uma boa razão pela qual morrer, não tens uma boa razão pela qual viver. Será que estamos prontos a dizer como Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro? Será que podemos dizer como Paulo: trago em meu corpo a cada dia o morrer de Cristo e levando-o por toda parte? Será que podemos dizer como Paulo: trago também em meu corpo as marcas de Cristo? Quais são as tuas marcas diante de Deus? Por isso, amigo e irmão, aqueles que se dizem convertidos e não agem como crentes, não amam o que os crentes amam a verdade, nem odeiam o que os crentes odeiam, o pecado. Quando eu digo crente, substitua por cristão. E não servem voluntariamente a Cristo. Cabe aqui a explicação. É chamá-los a se decidirem a Cristo, e quando eles fizerem isto, serão declarados cristãos. Pelo pregador, pelo obreiro, ou seja, enfim, quem está próximo a ele. Quando, porém, não agem como cristãos, que significa parecido com Cristo, algo está errado. Tais pessoas são apenas crentes nominais e carnais. Não fizeram de Cristo o Senhor de suas vidas, não deixaram que ele ocupasse o trono de seus corações. Ter Jesus como Salvador, mas não tê-lo como Senhor de nada se aproveita. Porque enquanto Jesus está na Bíblia, ele é apenas mais um líder religioso. Enquanto a cruz de Cristo está numa catedral fria, vazia, grande, cheia de colunas gregas, de mármores, de tapetes persas, aquele Cristo é um Cristo morto. Mas a cruz vazia e o Cristo ressuscitado em seu coração e em meu coração, este Cristo é real. Este Cristo é verdadeiro, este Cristo é perdoador, este Cristo é limpador do pecado, e o seu sangue purifica mais do que qualquer alvejante detergente desta terra, porque somente ele tem poder para curar e perdoar pecados ao mesmo tempo, como diz o salmista. Então, há aquele que pensa, dizendo ao Senhor, afirmando: eu gostaria de ser salvo de meus pecados, não me santifique agora, deixa eu continuar mais um pouco no pecado, depois eu quero ser salvo. Hoje não. Jamais alguém vai receber a Cristo sem santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito. Já estou encerrando, irmãos. Em Gálatas 5, 19 ao 23 se lê: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Já o crente espiritual, que está cheio do Espírito Santo, este sim mais preocupado com a salvação das almas que estão indo para o inferno. Então ele faz o possível para livrá-las do caminho da perdição. Este sim é um verdadeiro cristão. Por isso, meu amigo, não compare crente carnal com crente espiritual. Porque há muita gente, até uma amiga de minha esposa no serviço, que diz: eu não vou na igreja porque aquele fulano ali, ele dá mau testemunho. O juízo de Deus naquele grande dia será individual. Não poderei acusar de meus pecados como se isso
fosse condição para livrar os meus pecados diante de Deus. De maneira nenhuma, irmãos. Então, por isso existe o joio e o trigo, e apenas a separação será feita naquele grande dia. Uma pessoa pode crer pela razão ou por instrução recebida que Deus existe, sem contudo ter nele fé. Tiago disse: crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Por isso eu disse aqui essa noite, irmãos, que tem diferença entre ser crente, que é aquele que crê, e ser cristão, que significa aquele que parece com Cristo. Tiago 2,19. A Bíblia diz também que é inevitável, vou repetir, que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vem. Lucas 17, 1 e 2. Nosso Senhor Jesus Cristo fez uma tremenda acusação em Mateus 23 e 13, quando disse: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, pois vós mesmos não entrais, e nem deixai entrar os que estão e que querem entrar. Que pecado poderia haver de mais grave que este, de impedir alguém de entrar no céu? Uma pessoa que se diz cristã, ela tem o conhecimento a mais de Deus sobre aqueles que não o são. Então é por isso que não podemos dar mau testemunho em nossa vida. Por isso não siga aqueles que usam o nome de crente, de cristão, porque senão você pode ir após eles ao inferno. Pois a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Mateus 10, 26, Mateus 12, 36. Daremos conta até mesmo de nossas palavras. Por isso, meu amigo, um dos 7 livros, serão abertos diante de Deus 7 livros. E um deles é o livro das palavras, é o livro das obras. Expulse todos os demônios de rebelião em sua vida, de espírito de incredulidade. Deixe Jesus Cristo te guiar, experimente este alimento que você nunca mais terá fome ou sede. Enche-te do Espírito Santo. Arrependa-te hoje dos teus pecados. Venha Jesus esta noite, não deixe para amanhã. Pode ser muito tarde, pois a morte acontece todos os dias. E quem sabe hoje pode ser o seu dia. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, do 10, 14 e 15. O diabo e o sedutor deles foi lançado para o lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja também o que diz Apocalipse 21, do versículo de número 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, Jesus chamou de fornalha ardente. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, lá em Mateus 13, 41, 42 e 49, mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu quero dizer que o Espírito me mostra, eu sinto pelo Espírito de Deus, tem muita gente preocupada aqui esta noite, tem muita gente com temor, tem muita gente com temor de Deus, mas eu quero dizer para você não se preocupar. Porque existe um ditado no mundo que diz: aquele que não deve, não teme. Se você tem o Espírito de Deus, você não vai temer, meu irmão. E eu quero dizer também que nós não devemos seguir a Jesus com medo do inferno ou com vontade de ir para o céu. Não, Jesus é muito mais do que medo do inferno e vontade de ir para o céu.
Você nunca vai conseguir servir a Deus de todo o seu coração enquanto você estiver servindo a Deus, porque você tem medo de ir para o inferno. Jamais, essa não é e nunca foi a nossa intenção. Você colocar medo em você para que você queira ir para o céu e evitar de ir para o inferno. Não, eu estou apenas pregando para você o caminho de João 14, versículo 6, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em Marcos 9, 44, que o inferno é um lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Então, meus irmãos, todos esses versículos que nós citamos mostram que o inferno é real e não é uma brincadeira. É o reality Hades. Por isso que Satanás engana as pessoas, dizendo que o inferno não existe, para levar o máximo de pessoas com ele. E a corretora imobiliária do diabo cresce a cada dia ele tem que fazer um puxadinho lá, porque muitos estão indo voluntariamente para esse lugar. Muitos não acreditam na Bíblia, dizem que o papel aceita qualquer coisa. Alguns zombam da palavra de Deus, mas pode ter certeza. Se você que não acredita na Bíblia morrer hoje, cheio de pecados em sua vida, e quando estiver no inferno em sofrimentos, irá lembrar desta mensagem e dizer: eu deveria ter aceitado esta verdade na minha vida. Eu deveria ter aceito Jesus Cristo como único Senhor, mas agora é tarde. Eu quero te dizer, meu irmão, que no inferno, como nós vemos aqui, os sentidos humanos eles são mais apurados. Os 5 sentidos humanos, o tato, o olfato, o paladar, todos os sentidos são mais apurados. E lá o sofrimento é aumentado milhares de vezes, porque você vai sentir um cheiro muito mais apurado do que você sente aqui. O enxofre misturado no fogo. Esse será um tormento muito grande para as pessoas que lá estiverem. Hebreus 3:7 diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Muitas pessoas hoje são vítimas de 2 pecados muito grandes, pois buscam o prazer e o esquecimento de Deus e passar a sua vida com passatempo. São escravos dos hábitos que viciam. São almas perdidas, enganadas e cegas. O outro é da negação, do ateísmo moderno. Então, meus irmãos, nós temos que fazer como diz a palavra de Deus em Joel 1:5. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Nós temos que obedecer Isaías capítulo 5, que diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho se esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, o vinho há no seu banquete, porém não consideram os feitos do Senhor. Isso aqui serve para nós também, temos que considerar os feitos do Senhor. Então, eu estou encerrando, irmãos, dizendo que este tormento eterno, ele não vai se limitar apenas a um ou a outro, mas todo aquele que se esquece de Deus. Os transgressores que viajam no trem expresso do pecado para o inferno têm bilhete só de ida, e lá no inferno verão uma placa em sua consciência: proibida a saída, passagem só de vinda. Os horrores do inferno não podem e realmente não terminarão mais cedo. Não poderia adjetivar, hiperbolizar, confabular com palavras do dicionário Aurélio, do nosso português, quão terrível é este lugar. Mas eu quero lhe dizer que existe um lugar celeste, pois a Bíblia diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então pare e imagine, quão horrendo é perder toda a esperança para sempre. Esse é o dano da segunda morte, é você saber que nunca mais você terá uma segunda chance. E por isso, eu quero dizer para os irmãos, que o inferno, ele é a pior coisa que existe por 3 motivos, e uma delas é esta que eu disse: você nunca mais terá uma segunda chance, você nunca mais poderá ver o seu familiar, e você nunca mais terá direito a uma vida tranquila e normal. Se cairmos enfermos, esperamos melhorar. Se os negócios vão mal, esperamos melhorar. Se as coisas andam mal, esperamos que alguma coisa aconteça, antes de muito tempo, para nos animar. Mas no inferno, toda a esperança se acaba. Então eu quero lhe dizer que se o seu ídolo morreu,
o meu ressuscitou e a esperança está viva. Hoje é dia de você receber essa esperança. Então, irmãos, nós estamos, não sei aí quanto falta, mas não quero passar muito, que o nosso, se tiver tempo, o irmão Robert vai cantar mais um hino. E eu quero fazer o apelo aqui essa noite, com a permissão do Dr. Pedrosa, através de um vídeo. Esse vídeo que nós preparamos é um apelo, né? Já é o apelo, o vídeo que nós vamos apresentar aqui, pedindo para que você entregue a sua vida a Jesus e ele escreveu o seu nome no livro da vida, porque isso é muito importante. Todo culto tem que ter apelo ao pecador, porque uma alma, diz a Bíblia, vale mais que o mundo inteiro. Então, eu gostaria de pedir o irmão Carlos para passar o vídeo sobre o apelo de Jesus para que você entregue o seu coração a Ele esta noite. E esse relógio, irmãos, enquanto ele prepara, ele não vai parar, não. A corda nunca vai se acabar, é um ruído rítmico, serão ouvidos por todos os perdidos para sempre e para sempre. E aí muitos irão lembrar de Deus, mas será tarde demais. A Bíblia diz em Provérbios 11:7, morre o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Pode passar, irmão Carlos. Como Deus Todo-Poderoso e último juiz, teve que enviar. Agora, preste atenção. E veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados. Jesus amou tanto essas pessoas que veio à Terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ele derramou o seu sangue precioso, sangue de Deus, para lavá-los dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas nenhuma dessas pessoas creram nele. Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador. Ao invés de escolherem a vida, eles escolheram a morte. Assim, Jesus, como Deus Todo-Poderoso e último juiz, teve que enviá-los aqui para a segunda morte. Em nome de Deus, antes que seja tarde, antes da sua morte, creia em Jesus e o faça seu Senhor e Salvador. Antes que você termine neste lugar horroroso. Antes de sua volta para o céu, Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus proclamou
que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Então, ele subiu as nuvens para o céu. Caro espectador, esta é a história mais importante já contada. Jesus é, na verdade, a luz do mundo. Se você nega Jesus, você nega o caminho para o céu. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Embora Satanás seja um inimigo derrotado, Deus deu permissão a ele para governar o sistema do mundo, que é totalmente corrupto. O propósito de Satanás é cegar os corações e as mentes do povo para o Evangelho. Milhões são enganados. Um dos meios de Satanás destruir a sua alma é pela religião. Mas Jesus veio para salvar a sua alma. Satanás leva multidões ao ensinamento do budismo. Mas Buda está morto. Ele não tem poder algum para salvar, pois ele era somente um homem. As religiões pagãs antigas adoravam Astarte, conhecida como a Rainha do Céu. Hoje, milhões de católicos romanos, ignorantemente, adoram esta mesma deusa pagã como a Virgem Maria. Deus mesmo ordenou em suas palavras santas: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Não as adorará nem lhes dará culto. Isto é uma abominação nos olhos de Deus. Outra obra-prima de Satanás é o islamismo. A história prova que Alá era apenas um antigo deus da lua do Oriente Médio. Muhammad foi condenado ao inferno quando ele rejeitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O diabo ofereceu à humanidade milhões de falsos deuses para serem adorados. O homem, em sua imaginação corrompida, tem adorado quase tudo: insetos, rochas, rios, ídolos feitos à mão e até a Satanás. Para ser um seguidor de Jesus, você deve rejeitar todos os deuses falsos e seguir somente a Ele. O lago de fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador. É muito tarde para eles. Mas e para você? Se você aceitar Jesus, este será o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida, dando-lhe um coração novo. Todos os seus problemas não acabarão, mas Ele os carregará para você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o melhor virá quando você estiver perante o seu Salvador, quando você morrer, e Ele dirá a você: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus ama você e guiou você até aqui, a fim de que seja salvo do inferno abrasador. Se você quiser ter Jesus no seu coração, você tem que pedir a Ele. Repita estas palavras com fervor. Deus, eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Jesus,
Eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado. Por favor, entre em meu coração. Eu confio somente no Senhor para me salvar. Obrigado por deixar-me ouvir e receber as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Então, amém. Eu gostaria de devolver a oportunidade para o Dr. Pedrosa. Se tiver tempo ainda, o irmão Robert louvar, senão o Dr. Pedrosa tem a oportunidade novamente aí, está encerrado da minha parte, amém? O pastor já me ligou aqui agora, né? Que o horário geralmente para a gente começar essa programação, a última programação, às 21 horas. Já são 22h14, então estamos 1h14 atrasado, né? Porque ele atrasa um pouquinho, então hoje nós aproveitamos. Mas já chegou lá, está aguardando já o nosso link. Eu só queria mostrar aqui para os irmãos isso que o pastor falou. Eu distribuí 3.500 livros de John Scott Horrell. Esse aqui, Maçonaria e Fé Cristã. Esse era um pastor batista que veio aqui depois desse livro. Ele foi colocado para fora do Brasil. Aqui, onde eu faço todos os rascunhos, olha aqui, do livro, como que a gente tem estudado. Ó, estes livros todos, botando todas as referências bíblicas. Aqui num cantinho, ele deixou... Ele veio aqui no Brasil me conhecer, falou, cara, eu rodei no mundo inteiro, nunca vi uma pessoa com tamanha intrepidez, ousadia, fazer um trabalho como você faz, vou te dar 60% de desconto nos meus livros. Então aí, irmão, o Brasil, ninguém mais vai, pode ir para o inferno por opção, mas por não conhecer, o inferno, porque quem controla todas as religiões? A maçonaria, todas, não tem nenhuma, tanto é que você não pode falar isso em nenhuma delas. Por isso as pessoas defendem essa igreja paganizada, porque lá ensina que no inferno não existe, lá é bonzinho, você fica rico, o dinheiro resolve tudo. Então o pessoal gosta dessas delícias de Apocalipse 17, 18, que Deus fala. Então ele diz aqui, ó, obrigado, José Renato, admiro o irmão como co-soldado da fé. Que Deus abra cada dia mais a igreja brasileira para uma purificação e uma renovação espiritual. Scott Horrell. Este livro aqui, irmão, ele mostra na página, nós temos que mostrar, né, que tem o servo de Satanás aí que fica, não, mas o irmão Pedrosa falou isso, não sei o quê. Então isso é para o servo de Satanás botar o rabinho no meio das pernas e ó, ir embora. Na página aqui, 88, ele diz assim, no nível da necessidade espiritual do indivíduo, apesar de muitas instruções moralistas, a maçonaria é marcada por uma ausência total dos conceitos de pecado e arrependimento. Nem possui tais palavras em seus dicionários. Aí ele vai falando, quer dizer, se não tem conceito de pecado e arrependimento, não tem conceito de inferno, né? Aqui ele mostra, por exemplo, uma das considerações na página 169. Considerando que a maçonaria se recusa a advertir seus membros sobre os perigos de um inferno eterno. Ele mostra todas as referências. Enquanto a Bíblia é insistente e urgente em suas advertências com relação aos perigos do inferno. Mateus 13, 49 e 50, Mateus 25, 31 e 46, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9 e várias outras citações. Então, por que o diabo e o servo dele ficam revoltados quando a gente fala? Porque a gente vem contra a verdade. Aí o cara fica com o Espírito Santo queimando ali na consciência dele. Agora eu vou para o inferno. Agora eu vou. Eu conheci a verdade. Sei que estou indo para o inferno. Tem que tomar uma decisão. Mas Satanás trabalha na vida dos covardes. Aí por isso Deus diz, os covardes não entrarão no reino dos céus. Então automaticamente eles vão para onde? Para o